comemoração. Comemoração. Beleza, rapaziada. Agora em comemoração aos 500 inscritos do canal. Muito obrigado a todos aí que se inscreveram, estão curtindo os vídeos. Isso é muito bom aí. Então, em comemoração a isso, eu vou disponibilizar a segunda tabela, certo? De gerenciamento de portfólio. Essa vai ser a tabela avançada. Então, simplesmente você pode vir aqui, ó, clicar aqui, né? Essa aqui é a planilha que eu estou fazendo para vocês, interativa, para quem ainda não sabe. Aqui tem todos os DEPs que nós estamos vendo na série CryptoDGen Pro, tanto quanto as wallets também que estamos usando. E agora também as tabelas de gerenciamento de portfólio, certo? Para quem quiser utilizar aí. Então, tabela 2 hoje, gerenciamento de portfólio avançado, é só clicar que você vai parar na tabela. Então, beleza, rapaziada, estamos na tabela. Então, galera, antes de mais nada, para a gente poder editar esta tabela, você aí na sua casa, você vai vir aqui em arquivo, certo? E vai clicar aqui, ó, fazer uma cópia. Porque vou deixar o link na descrição, certo, galera? É gratuita a tabela, só que vocês vão ter acesso como leitor. E aí, para vocês poderem editar, vocês vão ter que fazer uma cópia para o seu computador. Pode ficar tranquilo que essa planilha não tem script nenhum, certo? Então, quando vocês forem importar, o Google nem vai te falar... Ele te avisa quando tem script, você vai ver que ele nem vai falar nada porque não tem. É uma tabela feita somente de fórmulas. Então você faz uma cópia para o seu Drive e começa a editar a sua própria tabela, certo, rapaziada? Antes de mais nada, vamos lá. Para que serve essa tabela? Por que eu criei essa tabela? Vamos lá. Eu criei essa tabela, galera, muitos anos atrás e fui aprimorando ela, certo? Porque, na verdade, né, o meu intuito no começo foi gerenciar o meu portfólio cripto, certo? Eu sempre fui muito metódico assim. Então, eu queria gerenciar o meu portfólio, mesmo eu tendo carteiras separadas em diversas corretoras e não queria utilizar um aplicativo para isso, certo? De terceiro. Não queria conectar as minhas exchanges a aplicativos, certo? Para esses aplicativos poderem ler os dados das minhas corretoras e montar meu portfólio. Eu queria eu mesmo ter controle sobre isso, não passar minha informação para ninguém e poder também, né, incluir várias corretoras centralizadas e descentralizadas na minha carteira. Então eu fui desenvolvendo essa tabela aos pouquinhos e ela se transformou numa tabela extremamente útil, principalmente aí para quem é também meio sistemático, certo? E antes de mais nada, certo, para vocês não se assustarem, dessas 3 tabelas que tem aqui no começo, ó, temos essa aqui, aí se a gente descer um pouquinho, temos essa daqui, se a gente descer, tem essa daqui. De tudo isso aqui, galera, a gente só vai precisar preencher essas 3 linhas, certo? Então, não se assustem, porque na verdade essas tabelas são para a gente degustar os resultados, né? Os dados que trazem essas tabelas, mais do que ficar preenchendo. Então, antes de vocês assustar, tudo isso é para ler. O que a gente vai preencher são esses links pretos, tá vendo? Ó, tudo que é preto é input, ou seja, a gente tem que editar ou pelo menos tem que ver ali se é opcional ou não editar. E tudo que é roxo, a gente vai chamar de output, certo? O resultado. Então, tudo que é roxo vai sair automático. Então, pode ver que, ó, roxo, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Primeiro de tudo, galera, quando você entrar aqui na tabela de gerenciamento de portfólio, você vai deparar com essa primeira tabela aqui, ó, certo? Na primeira página, aqui embaixo, ó, tabela suprema, e aí você vai se deparar com essa tabela aqui, ó, dados dos ativos, certo? E o que traz pra gente essa tabela dos dados dos ativos? É através dessa tabela, galera, que a gente vai poder rastrear, certo? Traquear os tokens que a gente quer ficar de olho e principalmente os tokens que a gente comprou. Então nessa tabela aqui de cima, ela vai ser responsável, né, por rastrear ao vivo o preço dos nossos tokens. Mas como assim o preço? Bom, como vocês podem ver, a gente tem o preço atual em dólar, certo? Desse ativo. Bitcoin, então, por exemplo, ó, token Bitcoin, por exemplo, então agora nesse momento está 68 mil dólares e 741, certo? 68.741 mil dólares. E aqui temos o preço em real também, galera. Olha que interessante. Eu coloquei o preço do Bitcoin em real, 388 mil reais, um Bitcoin. E como que eu faço para calcular esse valor em real? Aqui em cima, galera, disponibilizo na nossa tabela o dólar, o valor do dólar atual, isso mesmo, ó. Essa cotação do dólar, ela é atualizada recorrentemente, automaticamente pela tabela. Se vocês forem ver, ó, clica aqui, eu utilizo uma fórmula do Google Finance, para pegar, né, o valor, do dólar. Então, dito isso, galera, outros aspectos que a gente pode ter aqui do ativo. Temos o preço mínimo, o preço máximo de 24 horas e também a sua variação
variação. E aqui o que eu acho que muito interessante que eu adicionei na tabela, galera, que vocês vão poder ver, é informações do All Time High, ou que os caras vão chamar de ATH, certo? All Time High. All Time High significa o ponto de preço máximo que um token, uma criptomoeda chegou em um determinado período, certo? Então, toda criptomoeda tem um preço e todo preço já teve o seu maior pico de preço, certo? O seu preço mais alto que foi atingido em uma determinada data. E aqui eu listo para vocês qual é o preço, né, de cada ativo que foi o preço mais alto, também quando que isso foi conquistado. Então, como assim? Aqui tá dando, por exemplo, loading, porque ele tá buscando dados do site. Às vezes demora para aparecer e às vezes é rápido. Mas vamos pegar para um que já está carregado aqui, galera. Então, por exemplo, aqui, ó, temos aqui, ó, All Time High. Primeira parte, a coluna do All Time High, eu estou querendo dizer o preço máximo que o ativo atingiu. Aqui, ó, a coluna do meio do All Time High, eu estou querendo dizer quando. E quando eu quero dizer quando, eu quero dizer quanto tempo para trás. Nesse token aqui, ó, 3 anos atrás. E aqui, ó, no último quadrante, eu tenho exatamente a data. Então, só de você olhar nesses dois primeiros aqui já é interessante, ó, certo? 260 dólares, 3 anos atrás. Vamos ver de que moeda que eu estou falando. Da Solana. Muito bem, rapaziada. Ó, Solana hoje está no valor de 188 dólares. E se você olhar aqui, ó, o all time high dela foi 260 dólares. Foi mais ou menos 80 dólares a mais do que o preço de hoje, certo? E esse preço de 260 dólares foi atingido há 3 anos atrás. Olha que interessante que traz essa tabela pra gente, galera. Então, tudo isso aqui é atualizado, por isso que tá dando esse loading de carregando. E são tudo fórmulas que eu utilizei para pegar esses dados direto de um site agregador de dados do mundo cripto. No caso, eu utilizo qual? O CoinMarketCap, galera. Então, vamos aprender a preencher essa tabela rapidamente, como que ela deve ser feita, certo? Então, vamos lá. A única coisa que você tem que editar nessa tabela, então, são as partes pretas. E as partes pretas são aqui, ó, token, link 1 e link 2. E tenho mais a dizer para vocês. Vocês não precisam necessariamente, né? Na verdade, vocês não precisam preencher esta coluna 2. Vou explicar para vocês por quê. A coluna 1, que é o token aqui, ó, a gente vai preencher com o ticker do token que a gente comprou ou do token que a gente está querendo ficar de olho, certo, rapaziada? Então, por exemplo, o ticker do Bitcoin é BTC. Então, eu coloquei aqui, ó, BTC. No link 1, a gente vai colocar o link do Bitcoin do agregador de dados que a gente está utilizando, que no caso é o CoinMarketCap, certo, rapaziada? Então, aqui a gente vai colocar o link do Bitcoin do CoinMarketCap. Então, como assim? Vamos ver. Se eu clicar aqui, ó, vai abrir o CoinMarketCap, estou na página do Bitcoin. Como que vocês fariam, né? Vocês iam estar no CoinMarketCap, no site CoinMarketCap, entramos, ó, aqui tá o URL coinmarketcap.com, certo? Vocês vão entrar, vai estar assim a página sua. Você vem aqui em Search, em procurar, certo? Procura, por exemplo, por Bitcoin, tá aqui, ó, nem precisei escrever. Entrei na página do Bitcoin. Primeira coisa que você vai ter certeza é que o site está em inglês e em USD, certo, galera? É muito importante vocês verem isso, porque senão a tabela vai puxar o preço em BRL e vai bugar, porque depois eu vou multiplicar por BRL de novo na tabela. Então, sempre verifiquem se está em dólar aqui. Então, verificado, a gente vem aqui, ó, e copia essa URL. Você tem que verificar antes se está em dólar, porque dependendo se tiver em inglês ou em português o site, muda o URL. Então, por isso que eu falei para vocês verem isso antes. Copia esse URL aqui do Bitcoin, da página do Bitcoin, volta para a tabela e cola aqui no link 1. É só isso que você tem que fazer. Então, eu vou deletar essa primeira linha, como se não tivesse feito do Bitcoin, ó. Como vocês podem ver, todos os dados aqui sumiram, certo? Porque eles são calculados automaticamente. A gente vem aqui e adiciona o token. Qual o token? Bitcoin. Então, eu venho aqui em cima, ó, e escrevo BTC. Em letra maiúscula, viu, galera? De preferência. Colocamos BTC, entrou BTC aqui. Agora, a gente vem aqui no link 1, clica aqui nessa célula e dá Ctrl V, né, no site que a gente copiou do CoinMarketCap do Bitcoin. Damos um Enter. Tuf. Agora, galera, aqui tá falando que tá com valor, tá com erro e tal, mas é só você esperar um tempinho que ele carrega, certo? Porque como estão importando muitos dados do site, às vezes acaba ficando lento. Então, só se você esperar que uma hora aparece. Muito bem. Já apareceu aqui, então, o market cap do Bitcoin agora pra gente. 1.359.562.562, certo? Esse é o market cap. Temos aqui o preço, ó, 69 mil dólares, perto do all time high dele. Temos o preço em brasileiro, certo? Ou seja, é o preço em dólar multiplicado pelo o quanto vale o dólar agora, hoje, em reais. Então, isso tudo é ao vivo. Então, muito bom que essa tabela traz. Temos a variação de preço mínima e máxima deste dia, de hoje. E temos aqui em porcentagem a performance. Então, uma coisa para vocês usufruir
irem aí. E aqui do lado, galera, temos o all-time high do Bitcoin. Quanto que foi? Foi no valor de 73 mil dólares, quase 74 mil dólares, 5 meses atrás. Nós estamos entrando em agosto agora, estamos em julho, no final de julho, mas o all-time high foi 5 meses atrás, dia 14 de março, certo? 73 mil dólares, sendo que hoje está 69. Estamos bem perto do all-time high. Então, isso é muito interessante. Você vai, então, colocar aqui a moeda que você quiser, já vai vir com algum... A maioria daqui é Layer 1, certo? E algumas moedinhas aleatórias aí, mas você vai poder, né? Ó, tem moedas minúsculas, por exemplo, essa Jewel tem 15 milhões de market cap, ou seja, é uma small cap, é uma low cap, uma moeda de baixíssima capitalização de mercado. Mas tem aqui também que eu deixei para vocês. É um jogo, né? Esse Jewel era um jogo, né? Muito interessante também. Eu já joguei, mas uns anos atrás, né? Na outra Bull Run. Então temos aqui, ó, alguns tokens e você pode livremente apagar, né? Aqui esses tokens, esses sites e adicionar os seus. É claro que tem um limite que eu coloquei aqui, porque na verdade, galera, vocês nem deveriam passar muito mais do que tem aqui de token, tá? Então aqui tem a capacidade do quê? Vai até 47, só começa na célula 4. Então vocês têm mais ou menos uns 42 tokens para rastrear nesta tabela, certo? Também eu digo para vocês ficarem limitados a isso, não só para vocês não se perderem, como também essa tabela não demorar tanto para carregar os dados, como você pode perceber, ó, às vezes fica demorando. E daqui a pouco eles todos aparecem, certo? Então, nessa parte aqui de cima, é isso que a gente tem que fazer. Só adicionar o ticker do token e o link do CoinMarketCap, cada um deles. Muito bem, qual seria o próximo passo, então, para nós podermos usufruir de todo o potencial da tabela? A gente vai colocar o token que a gente comprou ou vendeu nos dados dos ativos, certo? Ou tokens que a gente quer ficar de olho, certo? Então, vamos supor que a gente comprou o Bitcoin e a gente colocou o Bitcoin já aqui, já estamos rastreando ele. Próximo passo é a gente vir na outra página criada, certo? Tem aqui embaixo, ó, temos tabela suprema, você vai entrar na página compras e vendas, vai entrar lá. Beleza, rapaziada. Essa página de compras e vendas é o local ao qual a gente vai preencher manualmente nossas compras e vendas de tokens e de stablecoins, porque assim essa tabela que eu criei para vocês vai criar a capacidade de você ter a comparação entre todo o seu investimento já feito em cripto com o seu holding atual, certo? E por aí vai, certo? Então, para a gente ter todas as análises da tabela, a gente tem que preencher estes campos. Então, vamos ver o que a gente vai preencher aqui. Então, como eu disse, a gente na tabela do dados dos ativos a gente colocou o Bitcoin e agora a gente quer colocar que a gente comprou ou vendeu o Bitcoin. A gente vai adicionar nesta tabela. Como vocês podem ver aqui em cima temos a legenda. O que é a legenda? Amarelo significa obrigatório. Preto são inputs, ou seja, onde a gente vai colocar dados, e roxo são os outputs, certo? Então vamos lá. O opcional não coloquei, por quê? Porque tem aqui, ó, o opcional próprio, ele fala quando é opcional. Então, vamos lá. Vamos preencher então a segunda parte da tabela como se a gente tivesse comprado bitcoins. Como que a gente faria? A gente viria aqui e colocaria a data se você quisesse ter controle das datas que você compra os seus ativos. Então você meteria a data aqui. Depois, você colocaria o ticker do token. Esse ticker aqui, galera, ele tem que ser idêntico ao ticker que você colocou na tabela dos dados dos ativos. Então vou colocar aqui, ó, BTC, certo? Este BTC aqui, ó, tem que ser idêntico ao BTC que você colocou aqui, certo, rapaziada? Para dar certo. Para dar certo a fórmula que eu apliquei aqui, certo? Então vamos lá. Na quantidade de coins, galera, a gente vai fazer o seguinte. O sinal vai indicar se a gente comprou ou vendeu tokens. Como assim? Se a gente comprou o token, se a gente comprou o Bitcoin, a gente vai colocar mais, certo? Porque a gente está adquirindo tokens. Se a gente vendeu tokens, a gente vai colocar menos, como se estivesse saindo tokens da nossa conta, certo? Menos 5 Bitcoins, ou seja, vendi 5 Bitcoins. Então vamos colocar que eu comprei Bitcoins, então vou colocar mais, ou seja, o mais eu não preciso pôr nada, mas se fosse menos eu teria que colocar menos, certo? Então, como que é mais, eu não preciso colocar nada, eu vou colocar um número aqui. Eu adquiri, vamos supor, 5 Bitcoins. Beleza. A partir desse momento, aqui ficou vermelhinho. Ele tá vermelhinho porque ele tá indicando para mim aonde eu tenho que preencher na próxima etapa. Se tiver vermelho, você preenche no vermelho. Se aqui tivesse verde, não onde está o 5, você preencheria aqui no verde. Como assim? Então vamos lá, a gente falou que comprou 5 Bitcoins. Então compramos, a gente vai preencher aqui, ó, USD em compra. A gente vai colocar o tanto que a gente gastou de dólar nesta compra específica de Bitcoin, certo, rapaziada? E aí automaticamente a gente vai conseguir calcular qual foi o preço por unidade. Vamos lá. Vamos supor que eu paguei, vamos supor, tá, galera? Isso aqui você vai ver lá na sua corretora ou no histórico do seu swap, vai estar lá. Você vai comprar uma quantidade de moeda e vai pagar uma quantidade de dólar. Você vai só colocar isso aqui na tabela. Então você vai lá na sua corretora, comprou 5 Bitcoin por exemplo, tá 69 mil, né? Então vamos fazer aqui
aqui na calculadora, 69 mil vezes 5, para a gente ter uma ideia, né? 69 vezes 5, 345 mil dólares. Então, 345 mil dólares a gente gastou em compra. Se é em compra, galera, a gente vai pôr menos, certo? Certo? Por que menos? Porque saiu dinheiro da gente. Quando você entende assim, você entende a tabela muito mais fácil. Quando a gente, se a gente compra tokens, então é mais. A gente está ganhando tokens. Se a gente vende tokens, é menos porque está saindo token. Mesmo raciocínio com os dólares. A gente comprou 5 bitcoins, então a gente gastou menos 345 mil dólares. Isso vai gerar aqui automaticamente na nossa tabela, galera, o preço por moeda que a gente comprou. E isso é muito interessante, certo? Porque lá na tabela, nos dados que a gente vai gerar no futuro, eu vou conseguir ter o preço médio de todos os bitcoins que eu comprei na história, certo? Então aqui a gente preencheu uma compra. Só com isso e só com aqueles dados dos ativos a gente já consegue usufruir, então, da maioria dos nossos mecanismos que a gente tem aqui para usufruir. Então vamos voltar aqui para a tabela suprema na página 1. Vamos lá. Agora, se a gente abaixar, galera, na tabela geral do portfólio, ela é inteiramente automática. Ela só vai trazer dados para a gente, certo? Então ela vai trazer alguns dados aqui para a gente, além de, né, uma versão visual da sua carteira, em forma de pizza, ó. Então a gente tem 100% do nosso portfólio em Bitcoin e aqui está o equivalente, ó, em dólares do que a gente tem em Bitcoin, certo? Muito interessante. Então, galera, para a gente poder usufruir, né, de todo o potencial da nossa tabela, que é entender todas as relações entre os nossos dólares gastos e os nossos tokens comprados, a gente tem que terminar de preencher a tabela, certo? Então vamos voltar lá. A gente vai voltar em compras e vendas, e agora a gente vai terminar de preencher essa tabela. Então, teoricamente, certo? A nossa tabela já funcionaria somente com esses dados. Com quais dados? Com você preenchendo aqui em cima o ativo e o site do CoinMarketCap do ativo, e você vir na aba de compras e vendas e dizer quanto que você comprou e vendeu e por quanto, certo? Se fosse venda, você teria que preencher aqui. Então vamos supor agora que eu quero preencher aqui do lado, ó. Aqui começa a ficar interessante. Vamos supor que eu comprei esses bitcoins numa corretora centralizada como a Binance. Então eu posso vir aqui, ó, e clicar que eu comprei na Binance. Se eu quisesse, eu posso até meter wallet. Como assim wallet? Eu posso dizer em qual wallet está esse ativo se eu comprei numa corretora descentralizada. Vamos supor, se eu tivesse comprado no MetaMask, eu posso falar, ó, tá no meu MetaMask. E em notas, galera, eu posso pôr o que eu quiser se eu tiver alguma anotação sobre este ativo. Então ficou livre aqui para vocês. Então olha que interessante que tem aqui. Então eu consigo traquear de todas as formas o dinheiro, né, que a gente vai ter espalhado por aí. Então a gente sabe, anotando aqui, que a gente comprou Bitcoin em algum momento. A gente não colocou a data, mas a gente sabe que a gente comprou Bitcoin, 5 Bitcoins, pagamos 345 mil dólares e está na Binance. Temos tudo anotado aqui então. Então vamos supor que a gente vai fazer uma nova compra de Bitcoin. Então a gente vai reescrever aqui Bitcoin. Essa nova compra vai ser uma nova linha. Então BTC. Agora a quantidade vai ser diferente. Eu vou comprar 3 pontos. Você sempre vai usar ponto em vez de vírgula, viu, rapaziada? Senão não funciona também. 3,45, por exemplo, Bitcoins. E agora vamos ver quanto que a gente gastou nisso. Vamos supor que a gente pagou 69 mil por unidade, que é mais ou menos o preço que está agora. Então 69 vezes 3,45 vai dar mais ou menos esse valor aqui, ó, 238 mil dólares. Então, menos 238 mil dólares. E aí ele vai dizer, ó, mais ou menos quase 70 mil. É que eu não coloquei este quebrado aqui, certo, rapaziada? Então ele já vai calcular, ó, você comprou 3,45 bitcoins no valor de 238 mil dólares, então cada bitcoin você pagou 68.985. Ele gera para você o preço. Novamente, vocês não vão precisar fazer isso aqui na calculadora, galera. Quando vocês fizerem compra nas corretoras centralizadas ou nas corretoras descentralizadas, vocês vão lá no log, procura ali, que vocês vão ver, né, no histórico, alguma coisa assim, que sempre tem, e você vai ver na sua transação quantos tokens você adquiriu e quantos tokens você gastou, certo? Nesse swap. E aí você só anota aqui. Então, beleza. Que aqui eu tô fazendo uma ficção, certo? Só que eu vou colocar aqui que esse BTC que eu comprei não foi na Binance, foi na Gate.io. Olha que interessante. Então, eu já tenho duas fontes aqui de Bitcoin traqueadas, certo? Agora, rapaziada, na verdade, vocês aprenderam como funciona a parte da tabela. Mas, você sabe, né, assim como eu, que para você gastar esses 345 mil dólares, 238 mil dólares, você tem que ter tido esse dinheiro. E como você teria esse dinheiro? Você teria que ter depositado, você teria que ter feito um investimento, certo? Se você nunca teve dinheiro em cripto, você tem que depositar dinheiro. E aonde você vai anotar este investimento, certo? Você vai anotar nesta tabela aqui, ó, investimento total. Vou mudar para vermelho. Investimento total.
Essa tabela, galera, aonde a gente vai rastrear todo o nosso investimento em todas as datas. Sempre que você comprar dólares, certo? Com seu cash, com seu dinheiro difícil aí, seu trabalho, seu suor, você vai anotar aqui. Aí, você anotando aqui, a gente vai conseguir ter várias análises muito interessantes, certo? Do que está acontecendo com o nosso dinheiro. Então, vamos explicar para vocês. Aqui já estava escrito, mas eu vou apagar. Então, vamos lá. O que tem de obrigatório aqui nesse investimento total? 2 colunas apenas, rapaziada. Só aqui que é obrigatório pra gente, porque este último é automático e esses 2 aqui é opcional. Por que é opcional colocar o token? Porque no investimento total, galera, eu estou dizendo aqui no título, ó, USD somente. Você pode colocar o token aqui, porque, por exemplo, às vezes você vai comprar uma stablecoin diferente. Se você quiser rastrear isso, você pode pôr aqui USDT, USDC, DAI. Se você quiser anotando, você pode, mas não tem necessidade, certo? Todas as coins que a gente comprar aqui, nas quantidades de coins, elas vão ser referentes a dólares, sempre. Você tem que pensar assim, certo? E as compras que a gente vai fazer desses dólares, você sempre vai colocar o valor em real. Por que eu fiz isso, galera? Porque a gente recebe em real no Brasil. Quando a gente vai comprar dólar, a gente vê, né, quantos reais a gente está gastando nesses dólares. Então vamos lá, e temos aqui a data, né? A data é importante para quem gosta de saber quando está comprando. Aqui na parte de investimento já é mais interessante vocês colocarem a data, mas é opcional. Então vamos supor, né, que em algum momento da sua vida você parou e comprou stablecoins para comprar criptomoeda. Então você foi lá e fez um Pix. Você fez um Pix de quanto para Binance, certo? Fez um Pix, vamos supor, de R$2.000. Aí você vem aqui, ó, BRL em compra. Se é em compra, você está comprando, você está dando seu dinheiro, está saindo esse dinheiro de você, certo? Então você está comprando esse BRL em compra. Você vai colocar menos R$2.000, certo? Menos 2.000, ó. Comprei 2.000. E aí, galera, com esses R$2.000, na hora que você for fazer a compra, ele vai lá já automaticamente, né? A corretora vai dizer quanto que corresponde esses R$2.000 em dólares, de acordo com a cotação atual, certo? Como a nossa cotação agora está, se a gente voltar aqui e ver, ó, dólar atual, 5,651, certo? Então, se a gente pegar R$2.000, certo? E dividir por 5,651, teríamos, então, 353,91 dólares, certo, galera? Certinho ou não? Dá pra entender, né? Então, se a gente vir aqui, ó, se a gente tivesse comprado R$2.000 hoje, agora, neste momento do vídeo, se a gente tivesse gastado R$2.000 para comprar dólares, esses R$2.000 dariam aproximadamente isso aqui, ó. Deixa eu tirar as vírgulas, né, rapaziada? Aproximadamente 354 stablecoins, certo? Então, R$2.000 hoje, na cotação de hoje, daria aproximadamente 354 dólares. E olha que legal, galera. Aqui sai o preço por dólar, ó. Quanto que é, ó? Custo por coin comprado em BRL. Qual que é o valor do dólar que tá aqui? 5,65, certo, galera? Exatamente o valor do dólar que tá agora, ó. 5,65, certo? Então, tá certinho aqui pra gente. Eu só fiz a conta inversa, certo? Então, você anotou. E aí, ele anotou aqui o preço médio por dólar. Agora, vamos supor que outro dia você vem e compre R$2.000 de novo de dólares. Vem aqui e põe 2.000. Só que hoje, galera, hoje não. Nesse dia no futuro que você gastou esses 2.000, o dólar subiu de valor. Então, você não recebe mais essas 354 moedas. Você recebe menos. O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos pôr menos aqui. Vamos pôr um valor arbitrário. 310. Se você pagou R$2.000 no futuro e recebeu 310 dólares, é porque o dólar estará a 6,45. Hipoteticamente, viu, galera? Então, pode ver, subiu o preço do dólar. Então, a gente vai estar traqueando, sempre que a gente fizer um investimento, a gente vai estar traqueando sempre o seu preço médio. E isso vai ser muito importante. Por quê? Porque no final, eu vou trazer uma informação para você do seu preço médio total de todos os seus dólares comprados, né? Com todos os seus reais gastos, certo? E aí você vai ter uma noção final, né? Do seu preço médio em dólar também, não só em criptomoeda, que é muito interessante, que eu nunca vi nenhuma plataforma fazendo. Tô trazendo aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Então vamos continuar preenchendo aqui hipoteticamente. Vamos pôr agora mais uma burdoada. Vamos pôr 50.000 contos. 50.000 contos, vamos supor que a gente recebeu em torno de 10.000 dólares. Então, mas no futuro a gente gastou R$50.000, ganhamos 10.000 dólares, ou seja, nós teríamos pago R$5 por dólar neste futuro hipotético. E vamos aí, então, matutando, né? Vamos preenchendo aqui. Menos 200.000. E vou colocar aqui 40.000 dólares. Vamos pôr aqui, ó, 500.000. Ele avisa também, ó. Se eu coloquei positivo, mas o valor de compra tem que ser negativo, certo? Tá saindo dinheiro de você. Então ele fala, ó, insira um valor menor ou igual a zero. Eu coloquei essa condição para vocês aqui no Google Sheets, para vocês evitarem erro também, certo, rapaziada? Então vamos lá. Menos 500.000. Vamos pôr 100.000. Então veja bem, olha esses preços médios diferentes de dólar que a gente comprou cada época, certo?
certo? Preste atenção neles, preste atenção nisso pra gente lembrar no futuro, que você vai entender por que tem isso aqui. Então agora a gente está tendo um controle do nosso investimento, estamos tendo um controle de tudo que nós compramos e vendemos também. Vou pôr uma operação de venda aqui pra gente. E agora, por último, antes de pôr a operação de venda, tem esse quadrinho aqui de stables disponíveis, que é outro quadro ao qual você também vai ter que atualizar com frequência. Como assim stables disponíveis? Galera, isso aqui é muito fácil, certo? Você tem conta nas suas corretoras, você tem as suas wallets, milhares de wallets separadas por aí, mas na hora que você vai comprar o seu token, você vai ter que ter lá o seu stablecoin disponível. Claro que você pode trocar por outras criptomoedas também, mas via de regra, se você não estiver exposto ao mercado, você vai ter que ter uma stablecoin, certo? E aí você vai fazer a compra das suas moedas. Você vai anotando todas as compras aqui, compras e compras e compras. O que sobrar de stablecoin, você vai somar, certo? Tudo que sobrou de stablecoin e vai colocar aqui, ó, nos stables disponíveis. Então depois de você realizar todas as suas compras, você vai olhar na sua carteira, na sua Binance, na sua Gate.io, na sua MetaMask, na sua Phantom, no seu Reb, certo? Em todos os lugares que você tiver stable, você vai somar tudo e colocar aqui, ó, stables disponíveis. E você vai colocar a data, é obrigatória a data, hein? Do dia que você colocou essas stables. Então vamos supor, ó, que hoje, dia 28 de julho, eu tenho aproximadamente, vamos pôr aqui, 240 mil stables disponíveis. As stables sempre em dólar, tá, galera? Então eu tô dizendo, ó, em 28 de julho, eu tenho 240 mil dólares em stablecoins na minha carteira. Então isso aqui é uma coisa que você vai atualizar sempre, certo? Então, galera, temos aqui, ó, o que foi gasto, foi gasto, certo? Esse BRL em compra aqui é o que a gente gastou para comprar nossas stables. Aqui temos as quantidades de coins que a gente recebeu, certo? Aqui do lado nós temos os tokens que nós compramos, certo? Agora só falta eu pôr uma venda e a gente vai poder ver a funcionalidade completa da nossa tabela. Então vamos lá. Então vamos supor então que a gente vendeu um pouquinho desses bitcoins que a gente adquiriu. Então a gente põe BTC, agora eu vou pôr uma operação de venda, então eu vou pôr menos. Então vamos supor que eu vendi 1.95 bitcoins. Muito bem, coloquei menos, porque eu vendi, certo? Então se eu vendi, tá saindo bitcoin da minha carteira. Então menos 1.95 bitcoins eu vendi, ele ficou verdinho. Indicou em qual tabela, qual coluna eu tenho que preencher. Verdinho com verdinho, ó. USD em venda. Por quanto que eu vendi? Mais ou menos 2 bitcoins. Vamos supor que em algum momento do mercado eu vendi eles a 80 mil dólares. Nem bateu ainda, mas vamos supor que eu fiz isso. Então 80 mil vezes 2, 160, né? Então vamos pôr aqui aproximadamente. Olha lá. Eu vendi 1.95 bitcoins, hipoteticamente, por 160 mil dólares. Então automaticamente nossa tabela já tá falando pra gente. Então eu vendi essas moedas num valor médio de 82 mil dólares por unidade de Bitcoin, certo, galera? Aí eu posso colocar onde eu vendi e tudo mais e não interessa. Então temos aqui preenchidinho e agora eu vou fazer, antes de mostrar o resultado da tabela para vocês, eu só vou fazer rapidamente aqui, colocar mais um token para vocês poderem ver essa análise que a nossa tabela traz com múltiplos tokens ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Ethereum, certo? Que Ethereum nós temos na tabela já escrito. Então, ETH, lembre-se, o ticker daqui tem que ser exatamente ao ticker que você colocou aqui, tá? Nos dados dos ativos, tem que lembrar disso, senão vai dar errado. Colocou o ticker igual, vamos pôr compras e vendas de Ethereum, certo? Então vou pôr aqui, hipoteticamente, vou pôr uma venda de Ethereum, certo, rapaziada? Então coloquei aqui que eu fiz uma compra, né, de 3 Ethereums por 9 mil dólares, certo? Então meu preço médio foi de 3 mil dólares nessa compra. E como assim eu vendi, né, em outra data, 1.25 Ethereums por 4 mil dólares, que deu um preço médio de 3.200 dólares por Ethereum, certo? Então agora vamos ver tudo que a gente pode usufruir da nossa tabela, vocês vão ver que interessante. Então voltamos aqui, né, para tabela suprema, certo? E agora vamos descer. Olha que interessante, galera, o que nós temos aqui. A gente tem diversos dados muito interessantes que eu coloquei, certo? E vocês vão poder, né, de forma sistemática entender o que está acontecendo com a sua carteira. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a nossa tabela geral do portfólio. O que ela traz pra gente? Agora a nossa divisão do capital, galera, temos aqui, ó, olha que interessante, dividido de forma visual em gráfico de pizza, que eu achei que fosse o melhor aí pra gente visualizar, toda a nossa divisão do portfólio, incluindo as nossas stablecoins, que eu chamo de security, certo? Então olha que interessante aqui para você. 0,8% do nosso portfólio é Ethereum, certo? Daquelas compras e vendas que a gente fez. 64,7% é Bitcoin. E aqui nós temos o valor, né, de cada holding. Nós não está aparecendo o valor do Ethereum, porque como o Ethereum deu 0,8% do meu portfólio, foi muito pequeno. Então acabou não aparecendo aqui nessa fatia, certo? Mas, de uma forma geral, você já consegue ver como está dividido o seu portfólio.
Que outras coisas interessantes a gente pode ver aqui? Informações gerais do balanço. Coloquei, nós temos a nossa security, que vai ser aquelas stables que a gente vai ter na nossa carteira, a gente está enxergando elas, a gente vai somá-las, vai estar sempre atualizando, e elas vão cair aqui, então 240 mil cai aqui, e vai ter o nosso holding atual, que é calculado automaticamente. A tabela abaixo vai ter o nosso portfólio desmiuçado, certo? Desmembrado. Vou mostrar para vocês logo em seguida. Mas aqui nós temos o nosso holding atual. O que o nosso holding atual representa? Todos os nossos tokens que nós estamos carregando, seja eles Ethereum ou Bitcoin, e o valor que eles correspondem, certo? Então, nosso holding aqui de Bitcoin e Ethereum no total dá 455 mil dólares, e o nosso balanço total é a soma do quê? Das stables que a gente tem em segurança, mais o nosso holding, o valor atual do nosso holding, que dá o balanço total aqui de quase 700 mil dólares. Então, aqui a gente tem já, né, uma noção de quanto vale nosso holding total, dado importante do nosso portfólio. Fiz aqui também, galera, uma comparação já com base no preço médio de como que foi o nosso investimento. Olha que bacana. Aqui nós temos o nosso investimento total nessa primeira tabela. Nosso investimento a gente marcou em USD. Lembra? A gente coloca nossas compras do investimento em dólar. Então, veja bem, o USDs que a gente comprou no nosso investimento deu 142.664. Se a gente for ver, esse valor é o valor que soma esses rapazes aqui, ó, esses números aqui. Se eu pegar aqui e fazer a soma e ver aqui embaixo, não sei se vai, minha cara vai estar aqui, bem na onde está a soma. Mas, se vocês somarem, vai dar exatamente o valor, ó. O número de stables que a gente comprou, que a gente anotou lá certinho no investimento total, vai dar 142.664, certo? Então, voltando. A gente fez essa compra, certo? Ao longo do tempo. E quanto que a gente gastou em reais? Lembra, galera, que a gente, em cada época, pagamos um montante diferente em reais? Por isso que eu fiz aquela tabela, aquela parte lá atrás, para a gente ter essa noção também. Gastamos 754 mil reais em compras, o que a gente anotou aqui, certo, galera? Ó, soma 754 mil reais. Voltamos. Agora a gente vai ter uma comparação direta, certo? Por isso que eu coloquei essa setinha aqui, de quanto nós temos em dólares hoje, certo? Como assim? Aqui está o nosso balanço atual de hoje. E o nosso balanço atual é todo o nosso hold junto com as nossas moedas de segurança. Então, se no começo eu fiz todo o investimento de 142 mil dólares e hoje eu tenho um balanço de 695 mil dólares, eu tive um lucro aí satânico, certo? De 387%. Aqui aparece, ó, meu profit. Eu coloquei profit em USD e profit em BRL porque, obviamente, eles vão ser diferentes, certo? Devido às oscilações de cada moeda. Então, aqui, ó, a gente consegue ver também diretamente quanto que a gente colocou em reais, certo? Que a gente anotou certinho e quanto que vale esses dólares do nosso balanço atual em reais hoje, com a cotação atual de hoje. Então, esse balanço atual, aqui, ó, se você pegar esses dólares aqui e multiplicar pela cotação de hoje, que é 5,65, vai dar esse valor aqui, que é quanto vale o seu hold, né? Então, vai dar quase 4 milhões de reais. E aí a gente vai conseguir dizer, então, se a gente teve o profit, né? Qual foi o nosso profit, nosso lucro real em reais e o nosso profit real em dólares. Então, é uma coisa muito interessante aí, disponível para vocês utilizarem, certo, galera? Lembrando, né, eu não falei em nenhum momento, mas de forma gratuita, tá no link na descrição. Então, beleza. Então, informações adicionais e comparações aqui dessa área, né, da tabela geral. Temos algumas outras coisas aqui que eu coloquei pra gente comparar. Que eu julguei interessante. Se vocês não acharem tão interessante, é só pular, mas eu vou explicar, certo? Temos a comparação do dólar comprado com a cotação atual. Como assim? Aqui, ó, eu tentei escrever da melhor forma possível para vocês não embananarem. Então, é preço médio gasto por stablecoin em BRL, ou seja, esse 5,29 é exatamente o preço médio que a gente gastou, certo? Aqui, ó, a média desses valores, coloquei aqui, e o preço do dólar, né, com a cotação atual, que vocês viram lá em cima. Então, se a gente vê o preço médio da gente comprando ao longo do tempo o nosso dólar, ali na nossa situação fictícia, deu um preço médio abaixo do que o valor que é hoje. Então, a gente fez bom negócio. Nossa compra fracionada pro valor que está hoje, a gente está ganhando dinheiro só comprando dólar. Aqui temos outra tabelinha interessante que eu fiz. Comparação do investimento total em dólar com a cotação atual. Então, temos aqui, ó, total de compras das stablecoins. Lembra? A gente anotou todas as stablecoins que nós compramos e quanto que seria esse investimento total, os mesmos reais que a gente usou para comprar ao longo do tempo nossos dólares, quanto que seria se a gente comprasse tudo hoje? Então, se a gente pegasse todos os nossos reais que a gente comprou, 142 mil dólares ao longo do tempo, se a gente comprasse hoje, daria só 133 mil dólares, certo? Aqueles 700 mil reais. Então, a gente vê que a gente já fez um profit aqui, ó, em dólar. A gente fez quase 10k de profit em dólar nessa situação.
situação fictícia, sem contar, né, dos tokens de cripto, certo? Fez um profit em dólar. Aí aqui também nós temos operações realizadas, que vocês vão entender melhor na tabela detalhada abaixo, mas operações realizadas geralmente são aquelas que a gente movimentou o nosso dinheiro, por isso que eu falo que são operações feitas, realizadas, certo, galera? Então vamos lá, USDs gasto em tokens, aqui vai estar todo o dólar que tu gastou, que tu colocou na sua tabela de compra lá, certo? Que a gente anotou certinho. USD ganhos em tokens, certo? Esse aqui são USDs realizados, tá, galera? Vocês vão entender melhor isso na tabela aqui de baixo. E por que é importante você saber que é realizado? Você tem que ter uma diferença. O que você tem de token na sua bag, na sua wallet, ele tem lá o seu valor, certo? Que tá flutuando todos os dias, mas o valor realizado é aquele que você troca por dólar. Então, se a gente for ver, aqui tá dizendo que a nossa relação real, certo? Se a gente fosse ver realmente o que está acontecendo com a nossa carteira, nós temos, certo? Nós tivemos um investimento, certo? Mesmo que esse investimento nos tokens que a gente comprou, esse investimento, eles compõem não só pelo investimento que a gente fez em dólares, mas também pelo lucro que a gente fez em cripto. Então aqui esse USD gasto em token, ele não tem nada a ver com o que a gente colocou na plataforma, é o quanto que a gente gastou comprando tokens. Então veja bem, gastamos 592 mil dólares, certo? Mas a gente só realizou 164 mil nessa brincadeira, porque a gente só tem, né, disponível 164 mil dólares. Então, rapaziada, aqui na parte de operações realizadas, vocês vão ver que o USD gasto em tokens não tem a ver necessariamente, né, com o seu investimento realizado, certo? E também muito menos a ver com as suas securities, certo? Com os USDs que você tem na sua bag, na sua wallet. Aqui é o que a gente gastou, que a gente falou que a gente usou para comprar os nossos tokens. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, a gente gastou essa burdoada mesmo. Ó, gastamos tudo isso em compra, que é a coluna de compra. Então, se a gente somar esses valores aqui, vai dar aquilo lá. E a gente fez algumas vendas parciais, certo? A gente fez algumas vendas parciais desses nossos tokens, como eu coloquei lá na tabela, só que não totais, certo? A gente vendeu parcialmente por dólar. Então, o USD ganho realizado, de fato, tem aqui, ó, 164 mil dólares. Por quê? Porque foi o tanto que eu ganhei aqui nas vendas que eu disse, certo? Eu, até agora, realizado de forma real, os dólares reais que eu tenho, é isso daqui, certo? Então, vamos voltar para cá. Então, se a gente for ver essa relação de gasto-ganho real, né? Eu tô num preju, certo? Contando os dólares, fingindo que os tokens não valem nada, certo? Você gastou 592 mil dólares e realizou 164 mil, então sua relação aí real de gasto e ganho tá negativa ainda. Você gastou 428 mil dólares, certo? Mas a gente sabe que a gente tem o nosso holding, ó, nosso holding atual, que é as nossas moedas que nós estamos segurando no momento, e esse valor aqui é o quanto que elas valem hoje, certo? Então, rapaziada, por fim eu criei essa partezinha aqui do break-even, né? Já comecei falando do holding para vocês e do security. Na verdade, vamos lá. O que é o break-even? Break-even é como se fosse o empate, certo? O 0 a 0 do seu investimento com seus lucros, certo? Então, como assim? Se este valor aqui do break-even tiver zero, significa que você pagou todo o seu investimento, né? Pelo menos você está 0 a 0, você não teve nem lucro nem prejuízo, certo? Como assim investimento? Todo esse investimento aqui, galera, em stablecoin, certo? Então, temos aqui, ó, o total de stablecoins compradas, certo? Se o break-even está zero, é porque a gente não ganhou nem perdeu, a gente tem exatamente o mesmo tanto de stablecoin que a gente comprou em reais aqui em dólar. Se ele está positivo, como está aqui, é porque a gente já passou este valor do que a gente investiu. Este aqui, tudo que está positivo aqui, galera, é basicamente o nosso lucro, certo? Só que aqui ele conta também, né? Ele conta o lucro não realizado, certo? Ou seja, o valor do holding. Ele está contando quanto vale as minhas moedas que eu estou segurando e o security, que são as stablecoins que eu estou atualizando com a frequência. Então, se tiver negativo esta parte do break-even, você está em loss, certo? Você está perdendo dinheiro, você investiu um tanto e agora está com menos do que você investiu. Se estiver positivo, é porque você está em lucro. E se estiver zerado, é o break-even. Zerado é o empate. Break-even significa empate, certo? Então é isso. Dessa parte da tabela geral, ela vai trazer essas informações
informações pra gente. Agora, vamos entender como que essas informações foram dadas pra gente. E se a gente quiser ver um pouco a mais detalhadamente cada token, o que está acontecendo na nossa carteira. Para isso, eu fiz essa tabela aqui de baixo, a tabela detalhada do portfólio. Galera, pode parecer que isso tudo eu fiz uma coisa depois da outra, mas na verdade foi tudo meio que em conjunto, certo? Para funcionar, eu fui fazendo tudo que vocês estão vendo, certo? Simultaneamente. Então, o que é a tabela detalhada do nosso portfólio? Como vocês podem ver, ó, aqui é tudo roxo, então é tudo automático. O que essa tabela vai trazer pra gente? Se a gente quiser ver o nosso portfólio um pouco mais esmiuçado, galera, a gente vai olhar aqui o que está acontecendo com ele. Então, a primeira linha, a gente pode ver que, na verdade, a primeira coluna a gente está falando dos nossos tokens, né? Que tokens são esses? São os holdings que nós temos na nossa carteira. Mas você pode perceber que a primeira linha está escrito o quê? Security, e está em cinza. Porque essa aqui eu estou separando para vocês, né? A nossa compra e venda de dólares do restante do que a gente fez em cripto. Olha que interessante. Então, essa primeira linha responsável pelo security, ela vai dizer, né? Em relação a todos os dólares que a gente comprou ao longo do tempo, nosso preço médio e a relação com a cotação atual para ver se a gente fez lucro em dólar, certo? Então, coins na carteira. Aqui está o valor do security, galera, que a gente colocou lá atualizado. O preço médio que a gente pagou, certo? Esse preço médio é o que a gente gastou, não exatamente no que a gente tem na carteira que a gente está falando, certo? Esse preço médio é em relação a tudo que a gente comprou, certo? Ou seja, é este valor aqui, o preço médio que a gente gastou comprando dólares. Não é o preço médio necessariamente dos coins na nossa carteira. E o preço atual do dólar, como vocês viram lá em cima, está maior, né? Então, nosso preço médio de compra do dólar, a gente já vê que já valeu a pena. Então, a porcentagem de mudança ao preço médio, então a gente ganhou quase 7% a mais, né? Um valor abaixo. Multiplicador de 1,07, né? Que seria 7%. E aqui nós temos os tokens comprados. 142 mil tokens, 664, que é os tokens que estão aqui atrás, galera, certo? Tô certinho no passado. Então, e o nosso holding atual de security vai ser sempre o que a gente vai estar atualizando na tabela aqui do lado. Por isso que é importante atualizar sempre as stables disponíveis. Então, vamos lá, segunda linha. Automaticamente, galera, aqui tá chamando BTC, porque eu já detectei que você colocou, que você comprou e vendeu BTC, e aqui eu vou dar uma relação geral de tudo que você colocou na página de compra e venda. Como assim? Veja bem, aqui eu tô dizendo quantos coins de BTC você tem na carteira. Primeira informação que eu te dou, ó, nas suas compras e vendas, se você somar, vai dar 6,5. Como assim? Vamos voltar aqui, ó. Primeiro eu comprei 5, depois eu comprei 3,4, 3,45 bitcoins, ou seja, já dá 8,45, e depois eu vendi 1,95. Então, o resultado disso, ele vai trazer para mim, ó, o tanto que eu tenho na carteira. Temos também, galera, agora o preço médio do que a gente comprou. E esse preço médio, diferente do security, ele está dizendo o preço médio dos coins da carteira, tá? Esse sim é dos coins da carteira, diferente do security, certo? Que é o dinheiro de segurança. Então, este preço médio é o preço médio de todos os bitcoins que a gente comprou e vendeu, certo? Desses 6,5. Então, 6,5 bitcoins, cada um valendo 65 mil dólares em média que a gente comprou. Preço atual, 69 mil. Ou seja, estamos em lucro. Estamos em lucro numa mudança de quase 7% também, né? Coincidentemente. Então, temos os tokens comprados, como eu falei para vocês, ó, 8,45. Então, somando todos os momentos que a gente comprou Bitcoin, a gente chegou a comprar 8 Bitcoins e 45. A gente vendeu desses 8,45 apenas 1,95 tokens vendidos. E aqui está dizendo quanto que a gente gastou nesses tokens comprados e aqui está dizendo quantos que a gente gastou nesses tokens vendidos. E temos aqui o resultado realizado atual, que está negativo, porque esse resultado ele não leva em consideração o seu holding. Mas logo do lado, muito similar como está acima, eu tenho aqui o hold, certo? O hold nosso em Bitcoin significa 452 mil. E aqui, galera, esse resultado fictício, esse profit loss fictício, é justamente o tanto que a gente fez de lucro, né, até agora na nossa operação com cada token em específico, certo? E por que é fictício? Por que eu coloquei fictício? Porque isso aqui é não realizado, certo? Isso aqui é quanto você está em lucro, né? O seu token está valendo, você comprou vários tokens, bitcoins, por um determinado valor, e agora esse valor, na verdade, o valor do Bitcoin de hoje, você ganhou 30 mil dólares. Fictício porque eu estou levando em consideração que você não vendeu os Bitcoins ainda para realizar esse valor. Está em lucro sem estar realizado, certo? E aqui eu vou ter a mesma coisa com o Ethereum, por isso que eu coloquei Ethereum lá, 2 moedas. Conforme você for colocando, vai aparecendo aqui as moedas tudo certinho, certo? Temos aqui todos os dados do Ethereum também que a gente preencheu lá atrás, agrupados, e o nosso lucrinho que a gente fez com o Ethereum, certo?
Então, é isso que eu trago para vocês com esta tabela suprema, certo? Que eu fiz para o Papo de Fi. Na verdade, eu fiz para mim essa tabela e fui aprimorando com o tempo e atualizei elas para disponibilizar para vocês como agradecimento aos 500 inscritos. Então, se a gente pegar assim, um resumo de tudo que eu falei para vocês, estaria aqui nessas instruções, galera. Então, vamos lá, vamos ler que agora você vai entender tudo. Liste pelo menos, presta atenção nisso, pelo menos os tokens que você comprou e vendeu na tabela dos dados dos ativos, que é esta daqui, dados dos ativos. Listar tokens e links pelo menos que você comprou ou vendeu. E em seguida, vá na página de compras e vendas e liste o token que você comprou com o mesmo ticker, né, que a gente colocou ali. Já expliquei para vocês. Você vem aqui na... próximo episódio, acabou. Agora acabou. Compra e venda dos seus tokens, conforme eu ensinei, com o mesmo ticker que você colocou aqui. Então, beleza. Logo em seguida, a gente vai listar apenas compra ou venda por linha, não os dois juntos. Cada linha como se fosse uma operação. Eu também cheguei a explicar para vocês, ó, como vocês podem ver, esta linha é só de compra, então a gente não preencheu aqui, ó, em venda e vice-versa. Quando é venda, não tem preenchido em compra, certo? Só para vocês poderem ter clareza no que está acontecendo. Sempre atualize o investimento total e sempre atualize seus stables disponíveis. O que é o seu investimento total? É toda hora que você vai comprar, certo? Dólares com seu dinheiro suado, você vai colocar aqui. E esses stables disponíveis você tem que atualizar recorrentemente, porque é a forma mais fácil que eu encontrei de traquear os seus lucros de uma forma bem rápida, sem atrapalhar aqui com o nosso investimento, que não tem nada a ver, certo? Que a gente pode fazer diversas operações com o nosso investimento, e aí em vez de a gente ficar anotando essas diversas operações, a gente só vem aqui e coloca direto o tanto de stable que a gente tem disponível e pronto. Isso já vai dar, dependendo do tanto que a gente colocar aqui, a tabela nossa vai dizer se a gente vai estar em lucro ou não, certo? Que eu vou levar isso em consideração. Então eu espero que vocês tenham gostado. É uma tabela assim que eu sei que parece complexa à primeira vista, mas é bem fácil. Rapidamente, vocês só vão preencher aqui, ó. Na verdade, não é nem o link 2, galera. Só vão preencher o ticker e o link do CoinMarketCap e listar compra e venda de cada ticker que você colocou lá, investimento de que você faz de vez em quando, certo? E stables disponíveis. Então é isso aí, galera. E aí vai estar tudo aqui embaixo ativado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A última coisa que eu tenho para dizer para vocês é: as moedas que você não compra nem vende, você pode ainda assim colocar aqui, porque daí você consegue, né, traquear aqui, ó, o valor delas, né, em dólares, o all-time high, quando foi esse all-time high, pode ser uma informação aí que você queira, certo? Muito interessante, espero que vocês tenham gostado aí, agradeço demais todo mundo que tá se inscrevendo e curtindo os vídeos no canal, deixa extremamente feliz. E é isso aí, galera.